O governador do Maranhão, Flávio Dino, anunciou nesta quinta-feira sua saída do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, ao qual estava afiliado havia 15 anos. Ele não falou sobre seu destino, mas especula-se que Dino irá para o Partido Socialista Brasileiro, o PSB, seguindo o mesmo caminho do deputado federal Marcelo Freixo, que recentemente deixou o PSOL para ingressar justamente no PSB, pelo qual deve disputar o governo do estado do Rio. Partidos da chamada esquerda estão se movimentando para dar palanques fortes a Lula nas eleições de 2022. Até o ano passado, o nome de Dino também era especulado como potencial candidato ao Planalto. Com a entrada de Lula no xadrez eleitoral, no entanto, a tendência é que o maranhense apoie o petista e concorra a uma vaga no Senado. Augusto. Os partidos brasileiros, a maioria deles, não tem nem programa, não sabe o que são. Se você vai perguntar para algum dirigente, eles falam, sou do centro-esquerda, centro democrático, qualquer coisa assim. Eles não têm, mas alguns partidos têm um programa muito bem definido. Exemplo, PCdoB. O Partido Comunista do Brasil, ele nasceu seguindo a chamada linha chinesa, isso nos anos 50, 60, e eles eram fiéis ao Mao Tse-tung. Seguiam aquilo, acreditavam que o ditador tinha cruzado aquele rio imenso ali, o cara não tinha nadado 3 metros, tinha um livrinho vermelho, os pensamentos do Mao Tse-tung, uma bobagem atrás da outra, e eles recitavam aquilo. O Flávio Dino, ele continua querendo a ditadura do proletariado. Agora ele tem que fingir que não é comunista. Então ele entra num partido qualquer, é socialista. O Jânio Quadros, que era muito esperto, ele falava que não era socialista, ele era socializante, que não é nada. Socialista no Brasil também não é nada, mas não é comunista. Pois bem, ele é comunista. Eu me lembro que tinha no Estadão, tinha um veterano jornalista, quando eu estava começando. Ele falava, ninguém me engana, comunista não me engana. Se chama lavrador de camponês. E Rússia de União Soviética é comunista. Tem outras agora, mais atuais, que resolvem esse problema. Pergunta e fala assim, quem você acha que tem razão na Venezuela? O governo ou os que estão saindo da Venezuela? O Flávio Dino não vai resistir à tentação de dizer que a Venezuela é vítima dos Estados Unidos. E os outros, do Rio de Janeiro, aqueles lá são os comunistas da Zona Sul, né? Eles nunca viram, como o Rio tem pouca fábrica, eles certamente nunca viram um operário de perto, só nas fotografias. Aí dos militantes que fotografam para eles não tropeçarem em algum e não saber o que é aquilo. Né? O Marcelo Freixo nunca viu um operário a menos de 500 metros. É por aí, Ana. Poucas mudanças, muda o partido, mas a essência é a mesma. Esse é o ponto. O Augusto foi aí no cerne disso tudo aí. É exatamente trocar de roupa, né? Fazer alguns acenos teóricos necessários, mas internamente, na prática, a gente sabe muito bem quais são as políticas que eles empregam, o que eles querem pregar. E isso, Augusto, está acontecendo, por incrível que pareça, aqui nos Estados Unidos, com esse novo Partido Democrata, né? Aquele partido antigo de John Kennedy, até Bill Clinton, mais ou menos, que era uma social-democracia. Aquele partido morreu, né? Hoje o partido ele é tomado exatamente por esses adoradores aí de comunistas que andam com camisa de Che Guevara e Lenin e acham bonito isso e acham que isso aí traz algum progresso. E a gente vê que eles fizeram um aceno de moderados durante a campanha presidencial aqui nos Estados Unidos, principalmente colocando ali na frente, né, como abre alas, um candidato que até então era do antigo Partido Democrata, o Joe Biden, mas por trás desse Joe Biden e dessa administração que a gente vê, nós estamos vendo aqui nos Estados Unidos diariamente políticas de deixar o PSOL no Brasil, o PCdoB no Brasil, de deixar esses partidos aí orgulhosos, mais Estado, mais confisco de liberdades, mais impostos. Então, a gente tem que estar muito atento nessa caminhada de agora até a eleição do ano que vem para presidente, porque a gente vai ver muito político e muito partido tentando aí
se travestir de moderado, fazendo alguns acenos, né, para o mercado, para as liberdades, mas a gente sabe que na prática eles querem amordaçar o cidadão, amordaçar nossas liberdades, como a gente viu aí dentro dessa pandemia, né, os projetos de tiranetes em todo o Brasil, quando colocam a mão no poder, a gente sabe muito bem do que eles são capazes. Então, a gente tem que estar muito atento, porque eles namoram agora com o capitalismo, colocam os terninhos Armani, mas na prática, com a caneta do poder ali na mão, eles mexem e muito com a vida e as liberdades do cidadão de uma maneira muito negativa. E aí, Zé, quais são os bastidores aí em Brasília? O que está por trás dessa mudança de partido do governador, Zé? Pois é, antes eu queria dizer o seguinte, Ana e Augusto, essa história aí do partido ter um programa, isto é uma tese puramente burocrática e uma exigência da Justiça Eleitoral. Não é possível que os 33 partidos registrados no TSE e outros 70 partidos que estão com pedidos prontos no TSE, ou seja, 100 partidos no Brasil, né, sustentem 100 ideologias no Brasil. Haja teoria, haja sábios, pensadores para imaginar 100 ideologias no Brasil para cada partido. Para você ter uma ideia, a elaboração de um programa partidário ele é tão burocrático que já existem 2 casos de um programa de partido registrado no TSE, mas que lá dentro tem o nome de outro partido. Por exemplo, o partido foi registrar lá, chegou o programa, registrou no TSE, o programa é aquele assim, nós defendemos isso, defendemos aquilo, na economia somos não sei o quê, nas relações de trabalho sei lá das quantas, e lá pelas quantas tinha lá o PFL promete, o PFL diz que, e na verdade ele copiou e colou e nem leu. Porque se tivesse lido, ele ia identificar lá no meio do texto que tinha o PFL, que é o antigo DEM, ou seja, pegou o programa partidário do antigo DEM, né, que é o PFL, e colocou lá como se fosse o seu programa partidário. É claro que no TSE alguém leu e descobriu que tinha erro no programa partidário, porque falava lá no meio do texto de outro partido político. Então, é assim que é composto um programa partidário, ou seja, nenhum compromisso. O PCdoB, ele vem de uma história aqui no Brasil do antigo Partido Comunista, né, o Partidão. E ali estavam intelectuais, não sei o que e tal. E aí veio a perestroika, né, do Mikhail Gorbachev, que é uma reforma feita na União Soviética e que alguns aderiram. E aí nasceu uma nova linha para o Partidão, que é o PCB, o Partido Comunista do Brasil, e o PCdoB entendeu que não tinha que fazer essa reforma. Gente, nós estamos falando de uma reforma lá atrás, ainda da perestroika, da União Soviética, e que o Partido Comunista disse que não ia fazer a reforma, não era reformista. Para se ter uma ideia, a bandeira do PCdoB é uma foice que nunca foi usada no Brasil. Aqui nós não usamos aquela foice, é diferente a nossa foice, o nosso ancinho. E um martelo que ninguém sabe para que usa. Nas minas lá, que não tem o uso daquela foice do martelo. E mesmo assim, até hoje, o símbolo do PCdoB é uma foice e um martelo. Então é uma coisa muito esquisita. É um partido muito estranho e que até hoje tem o mesmo programa partidário. Eu me lembro do Lindenberg Farias saindo do PCdoB e fez um discurso na Câmara, ele era deputado, dizendo o seguinte, que estava saindo do PCdoB porque achava que o PCdoB era reformista demais e que era um partido de direita. E aí ele foi lá para um partido que eu nem me lembro o nome, que não sei o quê, no PTdoB, para se ter uma ideia. Então, esses debates aí de quem é mais esquerda e de quem é mais radical. Então chegamos ao Flávio Dino, ele ainda estava no PCdoB, mas há dificuldades, inclusive com cláusulas de barreira, para exercer a política a partir de 2022. Ele pretende ter uma participação forte aí na sucessão presidencial e voltar ao Congresso Nacional, talvez como senador lá pelo Maranhão.